É com muita alegria que saudamos você que está conectado conosco para o nosso culto de hoje. É o segundo domingo após Natal. Bem na realidade, nós estamos antecipando a temática do dia 6 de janeiro, a visita dos magos que vieram do Oriente visitar o menino Jesus, porque não vamos ter culto naquele dia, e esta data é muito importante. Portanto, abordaremos nesse culto a temática do dia 6, a visita dos magos que vieram lá do Oriente visitar o menino Jesus. Queremos dar início ao nosso culto com o belo hino Vamos Todos Exultar, hino 30 do Inário Luterano. Nesse momento, queremos invocar a presença do nosso Deus e também confessar os nossos pecados a Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse momento nós queremos nos lembrar dos nossos erros, reconhecer nossos pecados e nos achegar diante de Ti, ó Pai. Queremos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e pedir que Tu nos perdoe por amor do Teu Filho Jesus. Ó Santo Deus, que és meu Pai celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a Tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor do Teu Filho. E pelo auxílio do Teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Se essa a tua confissão, é maravilhoso sabermos que os nossos pecados foram perdoados graças ao amor de Deus em Cristo Jesus. Na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos ouvir a leitura da carta para o dia de hoje, que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, dos versículos 5 até o versículo de número 12. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este:
Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas, mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Assim termina a leitura da carta. E nós queremos, nesse momento também, ouvir o texto do Evangelho para o dia de hoje. O Santo Evangelho para o dia de hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. E nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta, e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente, e ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e nós queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno,
No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ouçamos desse momento, ou cantemos junto, acompanhando o grupo Boa Nova, com a música Quem Foi Aquele que em Belém Nasceu? Foi aquele que em Belém nasceu, a tentação do mal venceu e a palavra foi pregar. Quem foi aquele que muitos curou, alguns até ressuscitou e a próxima ensinou a amar. A uma multidão alimentou e sua palavra anunciou. Em um casamento água e vinho até falsos deuses e profetas do seu povo ficará. E cada verdadeiro arrependido com ele está. É Jesus o nosso Salvador, que na cruz morreu por amor. Um dia voltará para com ele nos levar. É Jesus o nosso Salvador, que na cruz morreu por amor. Um dia voltará para com ele nos levar. Aquele que em Belém nasceu, a tentação do mal venceu e a palavra foi pregar. Quem foi aquele que muitos curou, alguns até ressuscitou e a próxima ensinou a amar. A uma multidão alimentou e sua palavra anunciou. Em um casamento água e vinho até transformou. Os falsos deuses e profetas do seu povo ficará. E cada verdadeiro arrependido com ele está. É Jesus o nosso Salvador, que na cruz morreu por amor. Um dia voltará para com ele nos levar. É Jesus o nosso Salvador, que na cruz morreu por amor. Um dia voltará para com ele nos levar. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar nesse momento nas palavras do Evangelho há pouco lido, Mateus capítulo 2, do primeiro versículo até o 12, destacando o versículo de número 2 de nosso texto, que diz o seguinte: Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Que Deus possa abençoar o meditar dessas palavras em nossos corações, sob o tema Os Visitantes do Oriente. Amigos no Salvador Jesus, amanhã é o segundo domingo após Natal. Mas como dissemos no início do nosso culto, nós estamos antecipando a data de 6 de janeiro, chamada pela Igreja Cristã de Epifania do Senhor. O que significa isso? A manifestação do Natal, do nascimento de Jesus, para os que não são judeus. Os homens que vieram do Oriente, guiados pela estrela para visitar o menino Jesus, são esses que não eram judeus e passaram então a conhecer o Salvador Jesus, guiados pela estrela até a casa onde o menino estava. O período de Natal é um tempo de cumprimento de muitas promessas do nosso Deus.
bem como também de muitas revelações. Exemplo disso, cumprir promessas, precisamos lembrar, é cumprir algo que foi prometido no passado. E revelar é trazer à luz algo que não se sabia. Um exemplo de promessa é Números 24:17, o livro da Escritura Sagrada, onde está escrito: olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Tudo indica que os homens sábios que estudavam as estrelas conheciam esse texto e, por isso, vieram a Jerusalém, a capital, em busca do recém-nascido rei dos judeus. Porém, o Deus de todo poder e graça, ele quis revelar-se à humanidade de uma maneira humilde e muito simples. E por isso também, através de uma profecia, Miqueias 5:2, Belém foi citada já pelo profeta Miqueias, uma cidade humilde, uma cidade pequena entre tantas de Israel, e nessa cidade nasceria o que havia de reinar em Israel e por todos os tempos. Mais uma profecia que vemos cumprida. Na carta que nós lemos há pouco aos Efésios 3:5-12, nós lemos no versículo 6, um exemplo de revelação. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus, e aqui lembramos então os homens que vieram do Oriente e os que não são do povo judeu, de toda a humanidade, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas, diz o texto. Eles, os não-judeus, são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Portanto, a revelação que Deus fez foi: todas as pessoas do mundo são amadas por Deus, podemos dizer assim. Sejam judeus ou não judeus, é o que Deus revela. Deus ama a todos e quer salvar todos, conforme 1 Timóteo 2, 4 e 5, sendo ele, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, não há outro Deus que possa nos levar ao Pai, somente Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que pelo seu sacrifício na cruz, abriu as portas do céu para que pudéssemos lá entrar com sua morte e ressurreição, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O Cristo que nasce em Belém, ele é o Salvador de todos os povos. Cor e raça não importam. Deus ama a todos. Cristo é para todos. Todo que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador passa a pertencer ao mesmo corpo, diz a Escritura em Efésios, onde Cristo é o cabeça e nós somos seus filhos resgatados, conforme lembra a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, pelo seu santo e precioso sangue. 1 João 1,7, nós somos membros do seu corpo. Cristo é o cabeça e nós membros do corpo de Cristo. Todos os membros do corpo têm a mesma importância, cada um com os seus dons que recebeu de Deus, e por isso somos todos iguais diante de Deus, e vivemos para Ele, e vivemos para o nosso próximo, a partir de que conhecemos essa mensagem do Evangelho. É significativo no texto, no versículo 2, onde diz dos homens que vieram do Oriente: nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Por que é tão importante e significativo nós olharmos para esse versículo 2? Porque tal declaração mostra que esses homens creram que o menino era de fato o rei dos judeus, bem como reconheceram
como o enviado de Deus para ser adorado. Pois a palavra adorá-lo, que está no texto citada aqui, ela é a mesma que se usa para adoração no templo, ou seja, adoração no culto. É significativo também que mesmo batendo na porta errada, podemos dizer assim, indo primeiro até Jerusalém e lá não encontrando o menino, eles tiveram persistência, não desistiram. Foram até Belém, pois obtiveram informação através dos escribas, os conhecedores e os copistas da Escritura na época, conforme Miqueias 5:2, que Belém era o lugar onde devia nascer o Salvador do mundo. Conhecendo assim o que foi dito do Antigo Testamento, eles, aparecendo a estrela novamente, os guiou até a casa onde estava o menino Jesus. Não vieram a Belém de mãos vazias, mas entregaram ao menino Jesus presentes significativos. Isso o povo de Israel sabia, que não se ia à casa do Senhor sem levar também as suas ofertas. E daí vem, muito naturalmente, quando nós vimos a casa do Senhor e trazemos também as nossas ofertas. Eles entregaram ouro, reconhecendo Jesus como o Rei dos Reis, o dono de tudo, e aquele que disse em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Também entregaram incenso, reconhecendo Jesus como aquele a quem podiam dirigir as suas orações, e somente a ele as orações. E isso é tão importante, porque nos dias de hoje se vê pessoas orando para tantas pessoas que já morreram, e ídolos e assim por diante, que não o único, que é o Deus verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz o Salmo 141:2, recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ou seja, nossa oração só deve ser dirigida ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. E entregaram também mirra. É um composto usado no embalsamamento dos corpos para o sepultamento. E assim, dessa forma, fizeram uma referência de Jesus na cruz e sua vitoriosa ressurreição. As mulheres queriam embalsamar o corpo de Jesus no domingo da Páscoa, mas não conseguiram porque Jesus já havia ressuscitado. Podemos ver a história do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus no final dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O texto ainda nos deixa claro que as ofertas são naturais do povo de Deus. E outros textos também da Escritura nos mostram de que um coração agradecido vem diante de Deus e traz as suas ofertas de gratidão e fé, proporcionando, dessa forma, a manutenção da igreja, do evangelho sendo espalhado pelo mundo, né? E a mensagem do Cristo que morreu e que ressuscitou. Podemos dizer que, infelizmente, desvirtuamentos de muitas igrejas nos dias de hoje levam muitos a acharem a desculpa para não fazerem a sua oferta. Que não seja a nossa atitude, pois Deus diz em 2 Coríntios 9:7 que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. A igreja precisa sim pregar o evangelho para o mundo, conforme Mateus 28:18-20, e desta forma precisa também das ofertas para que esse evangelho seja pregado pelo mundo. E, mais ainda, há muitas pessoas que precisam de auxílio e também, com os recursos que têm, podem ser auxiliadas, especialmente em tempos de pandemia, como estamos vendo na prática nos dias de hoje. Como conclusão, podemos dizer o seguinte: precisamos ficar alertas. Há muitos que querem destruir a obra do Senhor. O diabo
anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É preciso resistir firme na fé. O diabo, o mundo e a nossa própria natureza corrompida pelo pecado são aqueles inimigos que querem nos afastar da mensagem do Evangelho e da vida junto com Jesus. É preciso resistir firmes na fé. E como resistimos firmes na fé? Ficamos firmados à palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia, que são os sacramentos que Deus oferece, a sua graça e o seu amor, criando a fé e mantendo a fé também em nossos corações. Apegados cada vez mais à palavra de Deus, encontraremos orientação para as nossas vidas, caminho seguro a seguir na vida, assim como os visitantes do Oriente também tiveram orientação para que chegassem até o menino Jesus. Não nos esqueçamos do ponto mais alto do nosso texto de hoje. Precisamos apenas recordar esse detalhe. Deus revelou-se em Cristo para todo o mundo. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Ou seja, a manifestação do Natal, do nascimento de Jesus, para todas as nações, é o ponto alto e chave da nossa mensagem de hoje. Firmados em Cristo, compartilhemos, o perdão dos pecados, vida e salvação, a partir de que recebemos o perdão, vida e salvação de nosso Deus. E Deus quer que compartilhemos para o mundo. O amor de Deus é grande. Compartilha o que você viu e ouviu em nosso culto de hoje, para que mais pessoas conheçam essa mensagem do Evangelho. Deus nos abençoe em sua graça, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós queremos fazer a nossa oração geral. Então, fazemos agradecimentos a Deus pelas bênçãos de nossas vidas. Pedimos a Ele que continue a nos abençoar, e especialmente em dias difíceis que vivemos, mas que nós possamos, a partir da mensagem que ouvimos, especialmente da história, como acabamos de ver, daqueles homens que, guiados pela estrela, foram até o menino Jesus, para que nós possamos também, guiados pelo nosso Deus, pela sua palavra, e firmados também, uma vez que fomos batizados, e nós possamos também nos fortalecer com a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, um prenúncio da Ceia Celeste, possamos estar sempre bem unidos a Cristo e compartilhar a mensagem de perdão, vida e salvação do Evangelho. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, inumeráveis bênçãos recebemos de Ti, e por isso somos felizes em Te conhecer. Já desde o santo batismo, ou quando mais adiante em nossa vida, ouvimos a Tua palavra e o Espírito Santo tocou em nosso coração. Concede, Senhor, a alegria de nós podermos viver na comunhão contigo, especialmente quando o grande segredo foi revelado de que toda a humanidade tem acesso a Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador, e que a festa de Natal não é somente para os judeus, mas a festa de Natal foi para todos, também para aqueles homens que vieram lá do Oriente visitar o menino Jesus. E desta forma, nos lembrando desta história maravilhosa, possamos ter a certeza de que estamos incluídos no Teu amor e graça pela revelação da Tua palavra, assim como dizes, e desta forma podemos viver a vida na comunhão contigo, compartilhando do Teu amor para o mundo. Senhor, pedimos de uma forma toda especial, nesses dias difíceis de pandemia e tantas outras dificuldades, para que Tu possas continuar a nos auxiliar. Abençoa cada família, abençoa também, Senhor, os distanciamentos que estão acontecendo por necessidade, para que as pessoas entendam isso também e possam também colaborar nesse sentido. Nós pedimos, Senhor, que abençoe as vacinas que estão sendo preparadas aí, e que o quanto antes podemos tê-las,
e que tu possas nos abençoar com uma vida em normalidade, na continuidade, em que possamos encher a tua casa e te louvar e glorificar pelas tuas bênçãos. Mas ajuda-nos, Senhor, que mesmo isolados e afastados, não nos esqueçamos de fazer uso da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que jamais nos afastemos da tua verdade, a verdade que é Cristo, para a vida eterna. Consola e conforta enlutados, consola e conforta aqueles abandonados e abatidos. Dá força, Senhor, para que se ergam as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e tu dás a certeza: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Continua a abençoar nossas vidas, a governabilidade do mundo, especialmente nossos governos, em todos os níveis, e que possamos, Senhor, seguir a nossa vida na confiança em Ti, sabendo que somos participantes do mesmo corpo, e possamos amar cada vez mais o nosso próximo a partir do amor de Jesus para conosco, e desta forma possamos estender a mão cada vez mais àquele que necessita. Abençoa-nos na continuidade desse período de Natal, nos lembrando da vinda do Salvador, da visita dos magos que vieram do Oriente, e que somos membros do corpo de Cristo, e esta é a alegria de termos a certeza do perdão dos pecados e termos a certeza da vida eterna. Ouve-nos e abençoa-nos em tua graça, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é sempre o momento que a gente agradece a todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para o nosso culto de hoje, para que esse culto pudesse ser realizado. Que você continue a olhar com bondade e amor também para com o seu próximo, em todas as necessidades daquele que está perto de você, mais longe, onde você puder auxiliar. E que dessa forma Deus possa também continuar te dando alegria e abençoando a tua vida na certeza de que somos membros do corpo de Cristo. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com mais um hino do Inário Luterano.